Todo mundo aqui já ouviu falar dos Yetis. Aliás, eu tenho lembranças bem antigas de um sufoco que eu passei por causa desses caras. Monstros enormes, um pouco humanoides e que vivem escondidos nas montanhas de gelo. São extremamente perigosos e amedrontam os moradores desde que o tempo é tempo. Já foram encontrados algumas evidências de pelos, pedaços de ossos e até um dente que teria pertencido a um Yeti. Mas agora, o que a ciência tem a dizer sobre isso? Qual que é a verdade por trás dos Yetis? Eu sou o Slow, do canal do Slow, e tá começando o Slow News. Estudos genéticos revelam quem são os temidos monstros da neve. Os Yetis são bastante conhecidos na nossa cultura, mas muito mais na cultura da galera que vive lá no Himalaia e no Tibete. Lá o povo encontra Yeti igual o brasileiro encontra alienígena. Busquem conhecimento. Mais diferente dos folclores que são passados só no boca a boca, com os Yetis parece que existem alguns registros. Como eu já disse, já foram encontrados pelos, pegadas, pedaços de ossos pelas montanhas. E por isso a cientista Charlotte Lipsker, da Universidade de New York, resolveu ir atrás para investigar melhor essa história. Pô, se a gente tem amostras de pelos e ossos que supostamente vieram desse Yeti, bora fazer um estudo genético disso e ver se a gente encontra uma espécie diferente ou então acaba com esse mito. Show! Foi então que os cientistas começaram a fazer a sua pesquisa e a sua investigação. Eles pegaram no total de 24 amostras, entre elas pelos, dentes e ossos que pertenciam a animais pela região, sendo que 15 dessas amostras pertenciam já a mamíferos conhecidos na região para servir de comparação, e as outras 9 amostras seriam as tão famosas e faladas evidências da existência de um Yeti. Foram então feitos testes de DNA mitocondrial, que é tipo um código genético específico do interior das suas células, que é passado apenas pelo lado materno e por isso não se mistura com paterno, facilitando bastante os estudos nesse estilo. E depois, quando os resultados saíram, os cientistas foram analisar eles e eles perceberam que dessas 9 amostras, 8 delas pertenciam a ursos comuns que habitavam aquela região. Um era do urso pardo do Himalaia, outro era do urso pardo do Tibete e tinha até amostra de urso preto asiático. Tá bom, Slow, as 8 eram de urso, mas e a 9ª evidência? Bom, a 9ª evidência de fato não pertencia a ursos, mas pertencia a um cachorro. Ou seja, como já era de esperado, nenhuma das evidências que eram propagadas por aí por pertencer a um Yeti eram de fato de um Yeti. E esse estudo pode soar meio aleatório ou desnecessário, mas ele mostra pra gente algo muito interessante. Se a ciência não tivesse avançado e desenvolvido os métodos genéticos, nós dificilmente hoje conseguiríamos afirmar com certeza de que aquele material ali exposto não pertence a um Yeti. A gente até conseguiria especular, mas não afirmar. Quando é que parte dessas amostras que foram utilizadas estavam guardadas em museu, sendo uma delas registrada desde 1930. Quase um século alimentando crenças populares em um museu. Preste atenção, meu filho, esse aqui é o pelo passado de geração a geração que o seu tataravô encontrou de um Yeti uma vez em suas jornadas na montanha, quando na verdade o pelo era de um urso ou até de um cachorro. Por isso, a não ser que você goste de acreditar em histórias, mesmo sabendo que a lógica diz que elas não são verdadeiras, sempre desconfie. Não acredite em qualquer evidência ou história que contam por aí. Sereia, lobisomem, Yeti, capeta. Porque é questão de tempo até nossos métodos de reconhecimento e análise avancem o suficiente ao ponto da gente ao pouco se libertando das crenças e especulações que vivem com a gente há tanto tempo. As pessoas podem até continuar acreditando no Yeti se elas quiserem, né? Fazer parte do folclore, o curupira, lobisomem. Mas agora a gente pode afirmar com fundamento que não existe nenhuma evidência que indique a existência de um Yeti. E de quebra, esse estudo ainda foi bastante útil, porque pela primeira vez alguém foi lá nas montanhas para fazer um mapeamento genético mitocondrial dos ursos da região, os ursos pardos do Himalaia e o negro do Tibete, o que vai facilitar bastante os estudos com esses ursos, como entender melhor a história evolutiva deles e o grau de parentesco deles com os outros ursos pelo planeta, e facilitar assim a preservação de espécies que a gente tem certeza que existem e que a gente sabe que de fato influenciam e impactam no nosso ecossistema. Muito obrigado por ter assistido, fique à vontade para seguir o canal do Slow e o Blablalogia nas redes sociais. Nós nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e valeu!